Então, meus amigos, os recursos, eles passam de modo mais claro por um duplo juízo. Há uma análise dupla nos recursos. Na verdade, eu fiz essa menção na aula passada, salvo engano. Na verdade, do ponto de vista teórico, isso acontece em qualquer tutela cognitiva, em qualquer tutela jurisdicional, quer dizer. Na tutela cognitiva, por exemplo, nós temos lá a possibilidade do juiz julgar o processo com ou sem resolução do mérito. O julgamento sem resolução do mérito consiste naquelas análises formais, como condições da ação, pressupostos processuais, que vão admitir ou não o julgamento final do mérito. A tutela executiva, né, que visa a satisfação da obrigação inadimplida. A tutela executiva, ela tem os requisitos, além desses requisitos gerais, condições da ação e pressupostos processuais, ela tem lá os requisitos específicos, como, por exemplo, o título executivo, judicial ou extrajudicial, que é um requisito a mais na tutela executiva. Então, na verdade, em todo momento, em todo procedimento, nós temos uma primeira análise formal e uma outra análise substancial, vamos assim dizer, né? Da substância, da essência do mérito, do pano de fundo. Aqui nos recursos, isso fica mais claro. Na tutela executiva é algo parecido, mas no recurso fica mais claro. Por quê? Porque o juízo quanto à admissibilidade dos recursos, dito de uma outra forma, o juízo quanto a esses requisitos formais, ele se dá logo no início. Então, logo quando se inicia o procedimento, nós temos um órgão competente, um sujeito competente para se pronunciar sobre a admissibilidade dos recursos. E nós, inclusive, já vimos no encontro passado que trata-se do relator, né? Uma das funções do relator é ele sozinho, né? Isso porque no tribunal, em grau recursal, a regra é o que nós vimos lá, o princípio da colegialidade. O julgamento se dá por um colegiado. Só que por uma questão de otimização, nós falamos sobre a evolução disso na aula passada, artigo 38 da Lei 8.038 de 90, foi se delegando cada vez mais funções ao relator. Foi se excepcionalizando a colegialidade em prol da singularidade e da otimização e efetividade da jurisdição. Uma das funções que o relator faz sozinho, ele conduz o processo em grau recursal do início até o final, tirando o momento do julgamento, e uma das funções que ele tem é justamente a de receber ou não o recurso, ou seja, de se pronunciar sobre esses requisitos de admissibilidade. Tá? Os requisitos de admissibilidade, eles se dividem em duas categorias. E cada uma dessas categorias se subdividem nos seus requisitos específicos. O trato, a divisão dessas duas categorias não é unanimidade na doutrina. Tem quem fale, por exemplo, como o professor Alexandre Câmara, como a saudosa professora Ada Peregrini Grinover, em condições recursais e pressupostos recursais. Numa tentativa, digamos assim, de simplificação, temos as condições da ação, condições recursais. Não sei se eu cheguei a falar na aula passada, sob uma perspectiva, o recurso ele é um prolongamento do direito de ação. Até para fins de recordação. Um dos efeitos clássicos dos recursos que nós falamos
é o efeito obstativo, porque ele obsta, porque ele impede a consumação de um fenômeno processual, qual seja o trânsito em julgado. Então, se você não recorre, acabou o processo. Ou acabou aquela discussão no processo. Se você recorre, gera um prolongamento do processo. Né? Tanto que eu não me lembro se eu falei, mas até na terminologia você consegue recurso. O procedimento já teve um curso e agora ele vai ter um outro curso, o procedimento recursal. Então o procedimento já foi percorrido, agora ele vai ser recorrido, vai recursar, vai gerar, portanto, um prolongamento do processo. Então, o recurso ele é uma manifestação do direito de ação, sem sombra de dúvidas. Se a doutrina costuma dizer que a petição inicial é um instrumento do direito de ação, isso é uma redução, né? Isso é uma simplificação. Ela é um instrumento do direito de ação, onde fica mais claro, retira lá aquela característica da inércia da jurisdição, ok? Mas isso em grau originário. Em grau recursal, é o recurso, que é um instrumento do direito de ação. Tá? E aí, imbuído por essa lógica, bom, se é um prolongamento do direito de ação, então tem as condições da ação. Mas, para não confundir condições da ação lá da petição inicial originária com a do recurso, aí eles chamam de condições recursais. Mas seriam as mesmas. Legitimidade e interesse. Vejam, legitimidade é um dos pressupostos recursais, do modo que eu vou apresentar para vocês aqui. Interesse recursal também é um pressuposto processual, no modo como eu vou indicar para vocês aqui. Só que é meramente uma questão de classificação. Eles classificam numa categoria chamada de condições recursais, na qual eu não sigo. E a outra categoria que eles chamam são os pressupostos recursais, que seriam parecidos com os pressupostos processuais. Tá? Isso é a lógica do professor Alexandre Câmara e Ada Peregrini Grinov. Outros, iniciado ali pelo professor Nelson Nery Jr., classificam como pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos do direito de recorrer dos recursos. Por exemplo, legitimidade seria um pressuposto subjetivo. A ausência de fato impeditivo, modificativo, extintivo seria um pressuposto objetivo. Volto a dizer, na essência não há modificação, é uma modificação meramente classificatória. Porque todos os requisitos de todos os autores são os mesmos. Só o que muda é o modo como se classifica. E tem uma subdivisão, uma classificação que é tradicional na doutrina, que é que nós vamos seguir aqui, que são os pressupostos intrínsecos e os pressupostos extrínsecos do direito de recorrer. Então, pressupostos recursais intrínsecos, pressupostos recursais extrínsecos. Os pressupostos recursais, que tem, para quem chegou depois, estamos analisando os pressupostos, os requisitos de admissibilidade dos recursos. Os pressupostos de admissibilidade intrínsecos são associados ao próprio direito de recorrer. São elementos que precisam ser preenchidos para que se possa afirmar que existe o direito de recorrer naquele caso. Que você pode exercer o direito de recorrer. Então, é algo que está dentro, nas entranças ali do direito de recorrer. As miudezas, são detalhes, são elementos que compõem o próprio direito de recorrer.
intrínsecos, portanto, de inserido, interno, pressupostos de admissibilidade intrínsecos. Eu vou mencionar aqui quais sejam, fazer em cada um deles uma pequena consideração e vou deixar, mais uma vez, no tempo que nós temos, né, 2 sábados, o dia inteiro, mas não dá para ver o que a ciência processual em séculos de evolução analisou sobre o modo que os tribunais atuam. É um mundo, é muita coisa. A gente vai vendo aqui o que tem de mais importante, tá? Por exemplo, então vamos lá. Pressupostos intrínsecos de admissibilidade dos recursos. Eu vou até botar aqui no chat para ajudar um pouquinho. Pressupostos intrínsecos de admissibilidade dos recursos. Essa é a forma tradicional, mais comum de se classificar os pressupostos. Quais sejam, tá ali, pressupostos intrínsecos, quais sejam 1, cabimento, 2, legitimidade, 3, interesse e 4, ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de recorrer. São esses 4, tá? Eu vou aqui analisar com vocês melhores momentos de cada um deles e, no mais importante, a gente para fazer uma análise mais detida um pouco, tá? Bom, primeiro deles, item 1 ali, cabimento. Esse é fácil. Nós até já falamos sobre isso. Você tem que utilizar um recurso cabível. Lembrem-se de alguns princípios, muito importante estudar os princípios, né? Eles são a base da compreensão de qualquer parte da matéria. Eu vou aqui apenas recordar considerações que nós já falamos. Por exemplo, princípio da taxatividade. Os recursos são instrumentos taxativamente previstos em lei. Aí. Você tem que utilizar, portanto, um recurso previsto em lei. Só lembro aqui o seguinte: o artigo 994 do Código de Processo Civil tem o rol dos recursos, que nós passaremos a ver depois do intervalo. Recursos em espécie. Ok. 994, CPC, Código de Processo Civil é o diploma processual base, vamos assim dizer, né? Os códigos são isso, o centro de um subsistema, de um microsistema. Então, inspirado pela Constituição, o Código de Processo Civil é o diploma base do sistema processual. No Código de Processo Civil, tem lá um artigo que diz que os recursos cabíveis são incisos. Então, esses são os únicos recursos que existem no sistema processual brasileiro. Não, não é isso. O princípio aqui é o da taxatividade. É o da legalidade estrita. Tem que estar previsto em lei, mas não necessariamente no código. Por exemplo, tem lá no artigo 41 da Lei 9.099 de 95 o recurso inominado no sistema dos juizados, que não está previsto aqui. Então, muito cuidado, tá? Taxatividade não significa ser sinônimo de cabimento apenas do artigo 994. Não é isso. Falamos dos embargos infringentes. Fizemos a consideração lá na LEF, né? Artigo 34, salvo engano, da LEF. Enfim. Além da taxatividade, aqui no cabimento, nós temos também um outro princípio, que é o princípio da unirrecorribilidade. A regra é que para cada decisão, são vários os tipos de decisões, né? Decisão interlocutória, sentença, acórdãos,
decisão monocrática do relator, decisão do presidente do tribunal. Para cada decisão tem um recurso cabível, específico. Unirrecorribilidade, singularidade. Essa é a regra. Então você tem que utilizar o recurso certo. Além de utilizar um instrumento previsto em lei, taxatividade, você não pode utilizar qualquer um deles. Então você não pode recorrer de uma sentença numa vara civil por um recurso inominado da lei dos juizados. Você tem que utilizar o recurso cabível, que é a lei que vai te dizer qual é. E nós vamos passar a analisar no próximo, depois do intervalo. Então, é uma questão de adequação. É uma questão de se utilizar um instrumento adequado no ordenamento. Nessa medida, portanto, o cabimento do recurso é uma complementação do interesse de agir. Lembra que o interesse de agir como condições da ação, ele se subdivide em necessidade e adequação, interesse, necessidade e interesse e adequação? Utilização correta da via eleita, tem que se utilizar um procedimento adequado, tem que se utilizar um recurso adequado. É isso. Tá? Bom, tá visto aí o cabimento, não tem maiores considerações, é isso. Um próximo pressuposto é o da legitimidade. Então, as partes têm que ser legítimas. Então, você tem que utilizar. Para interpor um recurso, você tem que ser parte legítima. Aqui nós temos um dispositivo que trata disso, é o artigo 996. A legitimidade deixa muito clara como é que não tem nada de absurdo a opção do professor do Alexandre Câmara, em tratar como condições recursais. Acabei de falar, o cabimento é uma decorrência ali do interesse de agir, como necessidade e adequação, como adequação. E aqui estamos falando da legitimidade. E as condições da ação são legitimidade e interesse. Eu sigo essa outra classificação porque é algo mais tradicional, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Mas faz sentido a lógica dele. Legitimidade, como eu estava lhes dizendo, é uma das condições da ação. Lá nas condições da ação, e um outro motivo por que eu não adoto é porque há para não gerar confusão no aluno, né? A legitimidade tradicional é a compatibilidade dos sujeitos no plano processual com os sujeitos no plano direito material. A legitimidade recursal ela é parcialmente distinta. Tem legitimidade recursal aquele que, de qualquer maneira, sofrer uma consequência jurídica decorrente da decisão. Então, o paradigma muda. Então, por isso que eu prefiro mudar também a forma de tratamento. Então, o artigo 996, eu vou aqui, para ganhar tempo, não vou nem colocar ele para vocês no chat, como eu vinha fazendo, porque nós estamos com a corda no pescoço, vamos assim dizer. O 996 vai dizer que podem recorrer as partes, o Ministério Público, como fiscal da lei ou como parte, e o terceiro prejudicado. Bom, que as partes possam recorrer, não tem maiores considerações a fazer, né? São elas as partes que se submetem à decisão. São as partes que sofrem os efeitos da coisa julgada. Lembra lá do artigo 506 do CPC? Os limites subjetivos da coisa julgada? A coisa julgada se aplica sobre as partes, sem prejudicar terceiros. Então, se a decisão produz efeitos na esfera jurídica das partes, claro que as partes podem recorrer. Depois nós vamos complementar, vamos ver que não é nem qualquer parte, né? Então, só para complementar aqui, a legitimidade das partes, ok. Só que a parte tem que ter perdido, né? Porque o que nós vimos lá nas características dos recursos é que o recurso tem como finalidade impugnar a decisão judicial. Então, legitimidade das partes. O próximo que nós vamos ver lá, número 3, interesse. Tem interesse aquele que sucumbiu. Mas aí não vamos misturar aqui.
Então, a legitimidade das partes é porque elas se submetem à coisa julgada. Elas compõem a relação jurídica processual. Logo, elas podem interpor, elas podem fazer uso dos instrumentos processuais. Dentre eles, o recurso. O Ministério Público também pode recorrer. Bastaria o legislador ter dito que o MP pode recorrer. Bom, desde que observe o prazo, né? Porque essa semana aí nós tivemos um fenômeno, o MP perdendo um prazo numa situação meio suspeita aí, que envolve política, esse tipo de coisa que está contaminando o judiciário. Mas o MP pode recorrer, desde que preencha todos os requisitos, né? Um deles é a tempestividade, do qual nós falaremos já, que quero até dedicar um espaço maior a ela. Desde que observe a tempestividade, ele pode recorrer. Então bastaria o legislador ter dito que o MP pode recorrer. Aqui o legislador ele foi prolixo nesse artigo 996, porque ele diz que o MP pode recorrer como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Tá, mas quais são as atuações possíveis do MP? Como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Então, para que você se refere a um fenômeno como um todo e como as partes que compõem o todo? Não faz sentido. Então, o MP, podendo recorrer como parte, já estava escrito anteriormente. O 996 começa dizendo que tem legitimidade às partes. Seja lá qual parte for. Se for uma pessoa natural, se for uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, o Ministério Público. O Ministério Público como parte né? O Ministério Público entra... O Ministério Público não é nem pessoa natural, nem pessoa jurídica, né? Direito público. Então ele entra naquela categoria lá da capacidade informal, das pessoas informais. Pois bem, o Ministério Público como parte. O que é raro no processo civil tradicional, regido pelo CPC. No regime do CPC, mais individualista, vamos assim dizer, né? Para relações privadas, vamos assim dizer. Nem para relação privada, para relação singularizada. É mais comum que o MP atue como fiscal da ordem jurídica. E aí ele vai atuar lá, por exemplo, no interesse da sociedade, no interesse dos incapazes, para a proteção do regime democrático. Ele pode atuar como fiscal da ordem jurídica e como fiscal da ordem jurídica lá. Se o representante do incapaz não recorrer, recorre ao MP, como fiscal da ordem jurídica. Até por isso que ele tem prazo em dobro, né? Esgotou o prazo do representante do incapaz. Ele ainda tem prazo no MP. E ele está acompanhando, ele pode recorrer para proteger, para tutelar o incapaz, que é uma das funções primordiais do MP no regime processual civil, ok? Tem legitimidade também o terceiro prejudicado. Um momentinho só, autorizar aqui. Tem legitimidade também para recorrer o terceiro prejudicado. E o terceiro prejudicado, ele atua numa lógica parecida com o do assistente. Assistente como uma das modalidades de intervenção de terceiro. Para que o assistente atue em juízo, ele tem que demonstrar o interesse na intervenção. E quando que nós temos o interesse na intervenção do assistente? Quando ele demonstra que ele tem um interesse jurídico. O interesse tem que ser de natureza jurídica. Ou seja, que a decisão proferida naquele processo vai respingar na sua esfera de interesse. Então há uma relação jurídica entre o assistente e aquela discutida em processo. A mesma lógica você pode aplicar aqui para o terceiro prejudicado. É muito parecido. Não é nenhuma questão absolutamente pacífica. Se o interesse do terceiro prejudicado é o mesmo do assistente. Mas mesmo para quem diz que não é o mesmo, tem uma distinção,
É muito próximo. É a mesma lógica. Então, o terceiro prejudicado, ele tem que demonstrar que a decisão proferida, que ele está impugnando uma decisão, que a decisão proferida respinga, produz efeitos na sua esfera jurídica, mesmo que ele não seja parte no processo. Tá? Como, por exemplo, um meeiro sobre um bem que foi numa ação reivindicatória discutida em juízo, por exemplo. Né? O bem está sendo discutido, ele é um dos proprietários, aí, né, poderia ser até assistente litisconsorcial, mas aí é utópico. Ele tem que demonstrar que ele tem interesse jurídico, que a decisão proferida produz efeitos na sua esfera jurídica. Tá? Bom, acho que dentro do tempo que nós temos, é isso que nós temos para falar sobre legitimidade. Interesse. O terceiro pressuposto intrínseco de admissibilidade é o interesse. Aqui no interesse, nós temos uma visão clássica e uma leitura mais atualizada. Então, eu vou me dedicar um pouquinho mais aqui. Bom, o que é o interesse? O próprio 996, que trata da legitimidade, ele já traz um indício do que seja o interesse. Ele fala, o 996 diz que a parte pode recorrer, e eu até agora falei só em parte, porque para legitimidade o que interessa é saber que é a parte MP e ter sido prejudicado. Mas para fins de interesse, eu já tinha feito esse link entre legitimidade e interesse. Veja que o 996 fala parte vencida. E eu antecipei isso, não é qualquer parte. É a parte que tenha sido vencida. Mas como nós estávamos há 5 minutos atrás vendo a legitimidade, eu falei só da parte. Fiz o link. Agora a gente volta no interesse. Quem tem interesse em... Veja, o que é o interesse como condição da ação? Interesse é sinônimo de utilidade. Você tem que demonstrar para o juiz que a intervenção do juiz no processo será útil. Porque você não pode resolver sozinho a necessidade de intervenção do órgão jurisdicional e que você formulou um pedido adequado por um procedimento adequado. Adequação. Como é que você, trazendo aqui para o plano recursal, como é que você vai a juízo, vai ao tribunal recorrer para não melhorar em nada a decisão judicial? Dito de uma outra forma, você foi a juízo, pediu 100 mil reais, recebeu os 100 mil reais. Sentença de integral procedência. Aí você recorre. Para quê? Para pedir para o tribunal botar a estrelinha dourada na testa do juiz? Pedir para o relator dar um abraço no juiz, as congratulações? Você pode recorrer para elogiar o juiz? Claro que não. Então o interesse recursal é representado pela melhora na situação jurídica. Você tem interesse recursal se ao impugnar uma decisão judicial você busca a melhora na situação jurídica. Essa melhora na situação jurídica sempre foi entendida ou sempre foi associada à ideia de sucumbência. Aqui é que está a visão anterior e a visão mais contemporânea. Tem que melhorar a sua situação jurídica. Você tem que ter interesse em recorrer. Só tem interesse em recorrer quem perdeu e quer ganhar. Perdeu no todo ou em parte. Né? Pediu 100 mil, levou ferro, nada. Pediu 100 mil, levou 95 mil, levou 99 mil, levou 99.982. Você tem interesse, porque você perdeu em alguma medida. Perdeu muito, perdeu pouco, perdeu. Então, o interesse recursal sempre esteve associado à ideia de sucumbência. Sucumbe aquele que perde, em alguma medida. Essa é a visão clássica. Parte vencida é a parte, portanto, sucumbente. Agora, numa visão mais consentânea, do ponto de vista sistêmico, do sistema processual,
a doutrina vem reclamando uma modificação nessa leitura do interesse de agir, para que ele não esteja necessariamente associado à sucumbência. Não se está aqui dizendo que está errado. O que se está dizendo é que isso já não atende mais, a sucumbência já não representa mais toda a esfera de interesse. Eu volto ao início do interesse. O interesse recursal é representado pela melhora na situação jurídica do recorrente. O que não necessariamente, em todos os casos, decorre dele ter perdido algo da sua sucumbência. É aqui que nós temos que perceber. É verdade que quando ele perde, ele tem interesse. Só que não é uma via de mão dupla. O interesse não decorre necessariamente da sucumbência. Eu vou lhes dar 2 exemplos. Um que já era cabível antes do novo código e outro que é uma decorrência própria desse novo código e que nós até já falamos aqui. E nos 2 exemplos a resposta vai ser a mesma, no mesmo caminho. Olha só. Primeiro exemplo. Você está atuando por uma empresa que foi citada pelo Ministério Público, foi citada pelo Estado Juiz, por decorrência de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público, na qual se alega que a empresa que você defende está poluindo o meio ambiente. Um momentinho só, por favor, obrigado. Está poluindo o meio ambiente. Produz-se prova, você defende, produz prova, audiência aqui e ali. Aos seus olhos, né? O CEO, o representante jurídico da empresa, sei lá, quem te contratou está absolutamente convencido que vai ganhar a ação, porque estão seguindo todas as normas internacionais mais importantes aí sobre contaminação do meio ambiente, instalação de filtro e tudo mais. O processo se desenvolve e vem uma sentença assim, ó. Julgo extinto o processo, deixo de condenar a empresa, então julgo improcedente o pedido do autor, Ministério Público, por falta de prova, porque ele não provou que ela polui o meio ambiente. Sentença de total improcedência. Você está pelo réu. Tem interesse em recorrer? Na visão clássica, não. Porque você não perdeu em nada. Improcedência. Para. Segundo exemplo. Esse primeiro exemplo é da tutela coletiva, né? Regido por legislações próprias. São legislações esparsas, mas formam um microsistema. E a lei da ação civil pública, 7347, é um diploma base desse sistema. E o exemplo que eu dei foi de ação civil pública. Para. Esse é o exemplo que eu disse que já era anterior ao Código de 2015. Sistema atual. Você está atuando para uma empresa, alguém vai a juízo, e nesse procedimento, que nós fizemos uma pequena menção no encontro anterior, nesse processo que você está atuando, se instaura um IRDR, um incidente de resolução de demandas repetitivas. É uma causa repetitiva, além dela tem outras centenas, milhares, milhões de processos. Algum dos legitimados propõe o IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas. O incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, está previsto no artigo 927, inciso 3º do CPC, como um dos instrumentos aptos a vincular, a gerar um pronunciamento vinculatório.
Então, a decisão proferida naquele RDR vai ser aplicada àquele RDR e aos outros centenas, milhares, milhões de processos. Aí você está pela empresa. Aí você formula algumas teses. Né? A causa de pedido, a fundamentação jurídica para o seu pedido. Mas é um pedido só. E o pedido é favorável à empresa que você atua. Mas das 3 teses que você trouxe, o tribunal acolheu só uma delas. Então você trouxe 3 fundamentos para o seu pedido. O seu pedido é acolhido. Vai se gerar uma vinculação. Só que você pediu 3 e vai vincular um só. Tradicionalmente, a fundamentação não gera o interesse recursal. Sai desses 2 exemplos. Volta para um processo civil tradicional. Caio versus Tício. Então o autor pede a condenação do réu a ele pagar 100 mil reais por vários argumentos. O juiz olha o primeiro e fala assim, autor, estou te dando tudo que você pediu, nem analisei todos, analisei só um deles, já é o suficiente. O autor pode recorrer para mudar a decisão, para que o juiz passe a analisar todos? Não, não pode, porque ele não sucumbiu, porque ele não perdeu, ele não tem interesse. Mudar a fundamentação jurídica não gera uma melhora na situação jurídica, em regra, no sistema tradicional. Mas nesse exemplo que eu dei, pode melhorar. Então, voltando, nos 2 exemplos que eu dei, a parte ganhou. Então, ela ganhou no todo, ela ganhou tudo. Olhando friamente, olhando matematizantemente o pedido, ela ganhou no todo o pedido. Procedente e improcedente. Procedente ela está pelo autor, ela ganhou. Improcedente ela está pelo réu, ela ganhou. Não podemos esquecer que a sentença de improcedência é uma vitória do réu. Né? Nós costumamos associar, nós olhamos muito o sistema processual pelos olhos do autor, né? Ainda mais advogado, que propõe. Então, sentença de improcedência, vem à mente a ideia de sucumbência, de perder. Não, depende do lado que você está. Tá? Bom, então na leitura clássica, quem ganhou não pode recorrer. Mas veja, interesse recursal é a melhora na situação jurídica. Uma das formas de melhorar a situação jurídica é realmente quem perdeu e quer ganhar. Sucumbência. Mas nem sempre. Não apenas. E é o que eu quero trazer para os senhores, essa desvinculação necessária da sucumbência com o interesse recursal. Ela continua sendo regra. Ela continua cabível em muitos casos. Mas nesses 2 casos, por exemplo, mesmo quem ganhou pode recorrer. Eu só vou explicar aqui rapidamente por quê. Lá na tutela coletiva, que foi o primeiro exemplo, o que justifica o interesse é um sistema próprio que lá existe da coisa julgada. Lá nós temos a coisa julgada secundo o eventum litis. Coisa julgada de acordo com o resultado da demanda. E a lei é clara em afirmar, expressa em afirmar, que se a improcedência for fundamentada na ausência de provas, não se gera a coisa julgada material. Porque no processo tradicional, julgou o mérito, coisa julgada material. Indiscutibilidade, imutabilidade, artigo 502 do CPC, não pode repropor a demanda. O que esse artigo próprio lá da Lei 7347 nos diz? Que se o julgamento de mérito for pela improcedência, nem sempre se gera coisa julgada material. Porque se o fundamento da improcedência for a falta de provas, qual foi o pensamento do legislador? Ele pensou na possibilidade do representante do autor, promotor, se for MP, se for uma associação, um advogado qualquer,
fazer um conluio processual qualquer, uma fraude, e com isso beneficiar a empresa. Imagina uma empresa poluidora, uma associação mequetrefe do meio ambiente vai a juízo, não produz prova, perde. E aí nós vamos ter um sistema processual desvinculado do material, do mundo dos fatos. Em tese, nós podemos ter uma empresa que polui o meio ambiente, mas como teve uma demanda de uma associação qualquer, ou do MP, um promotor se corrompeu, a empresa dá milhões para o promotor, ele não produz prova, o julgamento é de improcedência. Mas veja, uma coisa é julgar improcedente porque está provado que não polui. Uma outra coisa é julgar improcedente porque não provou que polui. É muito diferente. E aí a lei, portanto, diz que quando o fundamento da improcedência for esse, a ausência de prova, não impede a repropositura. Pode ser reproposta por qualquer um dos legitimados, posteriormente. Então foi lá a Associação Mequetrefe, uma associação criada com essa finalidade. Imagina, espera passar um tempo ali, a própria empresa por fora constrói uma associação, que poderia não fazer sentido nenhum, mas a associação é uma das legitimadas. Aí a associação que ela idealizou, propõe uma ação dizendo que ela polui, não produz prova, ela vai ganhar, e ninguém mais, nunca mais vai poder alegar aquela prova, coisa julgada material. Não, aí não é por aí. Né? Porque o MP pode ter um procedimento administrativo lá, um inquérito civil público, no qual já esteja pertinho de propor a demanda. E a empresa, sabendo disso, se antecipou e fez essa fraude processual. Então essa é a lógica da lei. Tá? Você imagina, agora vamos voltar para o nosso exemplo. Você está atuando pela empresa. E aí o meu caso é diferente, porque no meu caso a empresa não é poluidora. Tá? Você está atuando pela empresa. E nos autos está robustamente provado que a sua empresa não polui. A sentença é de improcedência do pedido do autor. A sua empresa, a empresa que você advoga, ganhou. Mas ela pode melhorar a sua situação jurídica? Depende dos efeitos que vai ter essa decisão. Né? Se a decisão fosse julgo improcedente o pedido do MP, porque está aprovado por A mais B, laudos de tudo quanto é lugar, além da perícia, que mostrou que não polui, a empresa trouxe outros 5 laudos de institutos diferentes. Pô, está provado que ela não polui. Isso é uma coisa. Uma outra coisa, o juiz fala assim, julgo improcedente porque o MP não provou. Porque não está provado que ela polui. Essa decisão, como eu mencionei, não impede do próprio MP, no ano seguinte, propor uma outra demanda. Não impede de uma associação do meio ambiente propor outra demanda. Não impede do ente público, do município, propor outra demanda. Do INEA, do Estado, propor uma demanda. Por quê? Porque pela lei não gera o efeito da imutabilidade próprio da coisa julgada. Por conta dessa lógica que eu passei para vocês. Você pode recorrer? Pode. Você vai recorrer para quê? Para mudar o fundamento da decisão. Eu disse que, em regra, o fundamento não gera a rediscussão. Mas, nesse caso, gera. Porque a empresa vai ter uma melhora na situação jurídica. Ela vai sair de coisa julgada formal, que não impede a repropositura, e você não vai buscar a modificação do resultado. Você ganhou, quer continuar ganhando. Mas você quer ganhar por uma afirmação do tribunal, do Estado, de que está aprovado que não teve dano. Porque aí você vai transformar, aqui que está o interesse, você vai transformar uma coisa julgada formal numa coisa julgada material. Ok? E aí, entendendo isso, entendeu também outro exemplo, que é a mesma lógica. É o interesse em recorrer para mudar a fundamentação. Isso porque no sistema de vinculação, é aquele drama, é o que dá pra gente falar, né? No sistema de vinculação, o que vincula propriamente dito não é o conteúdo final, não é o dispositivo. Porque o dispositivo, veja, na coisa julgada, a coisa julgada é associada ao dispositivo, ao resultado. Procedente e improcedente. Eu acabei de falar
que a fundamentação não gera a imutabilidade. O Código de Processo Civil tem um dispositivo expresso nesse sentido, falando que o fundamento não gera indiscutível, não gera indiscutibilidade. Por melhor que seja o fundamento, ele não produz coisa julgada. Coisa julgada. Agora, o sistema da vinculação, ele, desde lá do Common Law, que nós fizemos menção na aula passada, o sistema de precedente, ele é construído em cima dos fundamentos. Eu defini para vocês no encontro passado o que é precedente. É uma decisão paradigmática pelos seus fundamentos. E aqui também. O nosso sistema de vinculação, o que vincula não é a procedência ou improcedência. Dispositivo. Isto posto, julgo procedente o pedido, condeno o réu a pagar... Não é aquilo que vincula. Porque um réu pode ganhar 1.000, outro réu pode ganhar 5.000, aí são aspectos fáticos. O que vincula no sistema vinculatório, redundante, é o que se chama de ratio decidendi. Razão de decidir. Isso, né, tem origem no Common Law. O que nós vemos chamando aqui de motivos determinantes, ou as teses, quando o STJ tem tentado colocar lá as teses. Então o que vincula é a tese. No exemplo que eu dei, a empresa que você estava, no segundo exemplo, né, a empresa que estava atuando ganhou. Mas ela ganhou vinculando uma das 3 teses que ela apresentou. Ela pode recorrer para que as outras 2 teses vinculem também? Claro que pode. Muda. Tem uma melhora na situação jurídica. Então, para resumir, não se pode confundir coisa julgada no sistema tradicional com a coisa julgada no sistema coletivo. Não se pode confundir a importância da fundamentação no sistema tradicional para também o sistema coletivo e para o sistema de vinculação que o novo código trouxe. Isso faz com que nós venhamos a mudar o interesse recursal, de modo que o interesse em recorrer não esteja totalmente abarcado na sucumbência. A sucumbência passa a ser um dos elementos do interesse em recorrer. Mas é possível que em casos pontuais tenha interesse em recorrer, mesmo que não tenha tido sucumbência, como nós vimos nesses exemplos. Tá? Então essas são as considerações que eu queria fazer sobre o interesse em recorrer. O último dos pressupostos intrínsecos é a ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de recorrer. Por exemplo, a preclusão lógica. Preclusão lógica. O juiz condena o autor, ou condena o réu a pagar ao autor 100 mil reais. O réu, no dia seguinte, expede guia e paga. Aí depois recorre. Pode recorrer? Não. A prática de um ato material, o pagamento, impede a propositura do recurso. Né? Aí podemos falar também em desistência, são vários exemplos aqui, mas esse é o menos importante um pouco dos pressupostos de admissibilidade. Só para não dizer que eu não mencionei aqui, a desistência é um fato realmente extintivo do direito de recorrer. No recurso, no sistema recursal, o trato da desistência ele é distinto do tradicional. Né? No procedimento recursal, o recorrente pode desistir do recurso sem anuência do recorrido. É o que está lá no artigo 998. Ao passo que a desistência da ação, antes da decisão do juízo, ela vai depender da anuência da outra parte, a depender do momento em que se pede a desistência. Né? Então, mas isso aí é lá na tutela cognitiva. Então, lá na tutela processo de conhecimento, lá embaixo, o autor pode pedir a desistência da ação? Pode. Mas a depender do momento em que se encontra o processo, depois da citação do réu.
ele depende da anuência do réu, né? Porque ele pode estar desistindo da ação porque ele viu que do jeito que estava vai perder. E é direito do réu continuar com a ação para ganhar. Então, até a citação, na verdade até a contestação, né? Mudou. Até a contestação o autor desiste livremente. Da contestação em diante o autor pode desistir, mas não é livremente, ele depende da anuência do réu. Lá embaixo. No sistema recursal não tem isso. No sistema recursal, tenha ou não o réu oferecido contra-razões, o recorrente pode desistir livremente. Sim. Por quê? Porque já tem uma decisão proferida, né? E o recurso, veja, o recorrente vai desistir do recurso dele. Se eventualmente a outra parte recorreu também, que é possível, o dela vai continuar. Ele desiste do recurso dele. E como nós acabamos de ver, o recorrente busca melhorar a sua situação jurídica. Se ele não quer mais melhorar a sua situação jurídica, a outra parte vai ter prejuízo nenhum. Por isso que a anuência dela é irrelevante. Agora, eu falei disso para chegar nesse momento aqui. Já no código anterior se percebeu que no sistema de vinculação isso pode dar problema. Porque uma das formas de gerar um sistema de vinculação é por uma técnica que é a dos recursos repetitivos. Nos recursos repetitivos, nós temos vários recursos, vários recorrentes, mas eles tratam de matéria repetitiva. E aí, como é que era lá em 73 raiz? 1 milhão de recursos idênticos para o STJ. Tinha que julgar 1 milhão. Como é que é agora? 1 milhão de recursos idênticos no STJ. Suspende os outros todos e sobe apenas alguns, que serão selecionados como sendo os representativos da controvérsia. São os recursos representativos da controvérsia, nos recursos repetitivos. Então, ao invés do tribunal proferir 1 milhão de julgamentos, 1 milhão de acórdão, ele vai proferir um julgamento só, num acórdão só, que é paradigma e que vai respingar nos outros. O que acontecia? O que poderia acontecer e aconteceu no código anterior. Um desses recursos foi selecionado. Estava lá em cima. Quando estava pertinho para julgar, aí você imagina, foi distribuído memoriais, vários despachos com os ministros, e ali foi externalizado, se conseguiu perceber que vai perder. O julgamento de um recurso repetitivo não é igual ao julgamento de outro recurso. Porque, em regra, as decisões produzem efeitos apenas entre as partes. Né? Nos recursos repetitivos, além de gerar efeitos entre as partes, naturalmente, respinga em todos os demais. Então, imagina, você está pelo escritório da empresa. A sua empresa, ela é parte em milhares daqueles milhões de processos, na imensa maioria, se não em todos. Você está pela empresa que é ré em todos. E você está vendo que você quer emplacar a sua tese, mas você já está percebendo que vai emplacar a tese para outra. Naquele processo, tem uma decisão favorável ao consumidor. Você está recorrendo para melhorar. Se melhorar, naquele processo, melhora em todos. Se o tribunal mantiver aquela decisão daquele processo, você perdeu em todos. O que o advogado, salvo engano, foi da Google. Tenho certeza não. Tenho certeza. Mas foi de uma empresa dessa que era litigante habitual e era nessa situação. O tribunal ia formar um precedente favorável à outra parte. Ela ia perder naquele recurso e ia perder em todos. O que ele viu? O que ele lembrou? Ih, rapaz, eu posso no recurso desistir a qualquer momento. Sem anuência da outra parte. A qualquer momento. Mas a sessão do julgamento está marcada para amanhã. Pode desistir. Perda de objeto. E foi assim que o advogado fez. Desistiu do recurso. Mas ele era um recurso representativo da controvérsia. Lá em 2005, quando alteraram o código D73, não lembraram dessa hipótese. Por isso que é necessário fazer um código novo. Quando você vai alterando muito um código, ele fica meio um Frankenstein, né? Ele fica uma coxa de retalho. Nem sempre você pensa no todo. E nesse caso não se pensou, lá atrás.
E aí foi até uma decisão muito criticada, que a ministra Nancy Andrighi não deixou a desistência. Não homologou a desistência e julgou o recurso. Por quê? Por conta dessa nova lógica do sistema de recurso repetitivo. Ela foi muito criticada por quê? Porque ela legislou. Ela foi contra a legem. Tinha até uma questão ali ontológica, da essência do sistema. Só que o código era expresso em afirmar, como afirma atualmente, que a desistência não depende de anuência e pode dar a qualquer momento. Então como é que está atualmente? Continua a desistência podendo ser a qualquer momento. Então lá, o recorrente é desistir daquele recurso. Mas lá no sistema dos recursos repetitivos, não aqui no 998, lá no sistema dos recursos repetitivos, tem uma afirmação de que a desistência do recurso representativo não impede o julgamento para os outros recursos. Porque o que se vai estabelecer ali é uma tese, que vai se aplicar em todos os outros milhões de recursos. Então, desistiu daquele recurso. A decisão contrária à empresa vai prevalecer naquele recurso, mas ela não quer que a decisão contrária à empresa gere um pronunciamento vinculatório para todos os recursos. Ela não vai conseguir isso. Quando a empresa desistiu do julgamento daquele recurso, acabou, coisa julgada, não vai mexer nesse aqui realmente. Mas isso não impede, aí é uma questão de publicização, né? Publicismo, a finalidade pública, de efetividade da jurisdição. A desistência do recurso representativo da controvérsia não impede o julgamento da tese. E aí vai prosseguir para julgar a tese. Tá? Bom, esses... acho que tem no 998 essa previsão também. Tem no 998, salvo engano, essa previsão. Veja, não sei se está no próprio artigo ou no parágrafo único do 998. Depois dê uma olhadinha lá para a gente poder prosseguir aqui. Tá? Bom, esses são os